Você vai ver o que o Gilmar fala pro Lula. É revelador de como o STF pretende tramar para a direita durante estas eleições. Quando o Gilmar pede apoio do Lula, significa que o Gilmar também está meio acuado, também está nas cordas. Que curiosamente ficou sabendo que seria preso, que mandou acionar o Andrei Rodrigues, que levou o Andrei Rodrigues para degustar vinho, que pagou viagem pro Andrei Rodrigues. O que mais falta? Pelo amor de Deus, o que mais falta para que esse cara seja sumariamente afastado? Pois nessa semana ele foi preso na Operação Última Parada da Polícia Civil do Ministério Público de São Paulo. E o que a investigação descreve é de arrepiar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Governo de Santa Catarina aciona a PGR contra Lula por xenofobia. Até Hitler foi mencionado pelo petista em Santa Catarina. É isso mesmo. O governo de Santa Catarina acionou a Procuradoria-Geral da República contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alegando que declarações feitas durante um evento em Itajaí, na última quinta-feira, tiveram caráter xenofóbico e ofensivo à população catarinense. A ação será protocolada nesta segunda-feira. Para a gestão estadual, Lula generalizou os moradores do estado ao associá-los ao racismo e citar Adolf Hitler ao defender políticas de cotas raciais. A gente tem um estado brasileiro e todo mundo tem que ser tratado igual. Todo mundo. Não tem um cara porque é branco é melhor do que o que é negro. O cara que é nordestino é pior do que o do sul do país. Que história que é essa? A gente não aceita. Hitler tentou fazer isso. Ai meu Deus, agora ele tá com... Meu Deus do céu, agora ele tá comparando o povo de Santa Catarina com Hitler. Acabou do jeito que acabou. A gente não pode permitir essa ideia da hegemonia branca sobre o restante do país. A gente não pode. Na verdade, isso não é hegemonia branca, é hegemonia da ignorância. É hegemonia da ignorância. Que a gente tem que ter coragem de debater, gente. Por isso, eu estou aqui, orgulhosamente, dizendo, sou pernambucano. Branco, branquíssimo inclusive, um milionário branco. Sou pernambucano, sou nordestino, mas duvido que algum governador catarinense fez de Santa Catarina o que eu fiz como presidente da República. Você não fez nada por Santa Catarina como você fez nada por estado nenhum, se aumentar imposto e arrebentar com a vida do trabalhador brasileiro. Agora, o melhor de tudo é o seguinte, esse evento foi em Santa Catarina, eles estavam esperando 700 pessoas, já é ridículo, né? Um evento com o candidato à presidência, que é o presidente, fazer um evento esperando 700 pessoas já é preocupante, mas olha como que foi. Duvido. Uma estrutura preparada para receber centenas de pessoas, mas praticamente sem público. Para a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Itajaí, foi montada uma área reservada para apoiadores, com tendas e uma estrutura de apoio, incluindo distribuição de água mineral. No entanto, o cenário chamou atenção pela baixa presença de pessoas. Segundo informações extraoficiais, a expectativa era de receber cerca de 700 apoiadores. Porém, apenas 7 compareceram no local. Você escutou isso? Um evento do candidato à presidência, que é o presidente, aparece 7 pessoas. O resto era tudo assessor. 7. Cerca de 700 apoiadores. Porém, apenas 7 compareceram no local. A estrutura preparada para receber o público acabou ficando praticamente sem uso durante o evento. Aí ele faz o quê? Qual que é a técnica dele, que a gente já mostrou várias vezes aqui no canal? É aquele quadradinho onde ele cerca o quadradinho ali com assessores e militantes pagos. Para dar a impressão que tem muita gente escutando ele falando. Para dar a impressão, mas na verdade... O cara tá abandonado, gente. E aí ele vai num estado que já não gosta dele, xinga todo mundo de fascista e racista e Hitler. O cara, ele precisa falar mais. Eu acho que o Lula tem que fazer 3 eventos desse por dia, porque é certeza que ele vai ser derrotado. Enquanto isso, Flávio parte em viagem internacional para novo encontro histórico. É isso mesmo.
O senador Flávio Bolsonaro iniciou neste domingo uma viagem oficial à Argentina, onde participará de um encontro voltado a lideranças conservadoras e deverá se reunir com o presidente argentino Javier Milei. A agenda integra a estratégia do parlamentar de ampliar o diálogo com representantes de direita na América Latina. Além da participação no evento, Flávio tem reuniões programadas com parlamentares, dirigentes partidários e empresários argentinos. A aproximação com Milei é vista por aliados como parte do fortalecimento das relações políticas entre lideranças conservadoras da região. Nos últimos meses, o senador intensificou sua atuação internacional, participando de compromissos nos Estados Unidos e mantendo contatos com integrantes do governo norte-americano e representantes do Partido Republicano. Após concluir a agenda em Buenos Aires, Flávio Bolsonaro deverá seguir novamente para os Estados Unidos no início de julho. A expectativa é de que participe de uma audiência pública promovida pelo Escritório de Representante do Comércio dos Estados Unidos, relacionada à investigação comercial aberta contra o Brasil. De acordo com pessoas próximas ao parlamentar, durante a audiência ele pretende defender que eventuais medidas adotadas pelos Estados Unidos tenham como foco o governo brasileiro, evitando impactos negativos sobre os setores produtivos exportadores nacionais. Enquanto isso, Gilmar dá declaração absurda e diz a Lula que vai vigiar o TSE nestas eleições. É isso mesmo. Sai uma nota curtíssima hoje na coluna do Lauro Jardim, no Globo, que, embora sejam apenas 3 linhas, valem mais do que uma reportagem inteira. Ali mostra um encontro reservado entre Gilmar Mendes e Lula, e você vai ver o que o Gilmar fala pro Lula. É revelador de como o STF pretende tramar para a direita durante estas eleições. Eu vou te contar o que o Gilmar falou e o que está por trás, qual a estratégia por trás do que ele falou. Vamos ao que saiu. Segundo Lauro Jardim, o Lula anda reclamando, e é verdade, anda reclamando do STF, de que a imagem do STF está se desgastando e que isso prejudica o seu governo. Aliás, só essa reclamação já expõe que Lula e STF são uma coisa só, é o consórcio estatal. O Lula não vive sem o STF. De cada 10 decisões, isso é uma estatística, estou dando um dado, de cada 10 decisões que tratam do STF sobre o governo, 8 favorecem ao Lula, ou seja, de cada 10 decisões que o STF tem que tomar em relação a pautas do governo, 8 favorecem o governo. Se não fosse o STF, não tinha mais governo, portanto. Então, eles são parceiros. E aí o Lula está reclamando. Vem o Gilmar Mendes e fala a seguinte frase nesse encontro reservado. Aspas. O senhor, pro Lula, o Gilmar pro Lula, o senhor andou falando do STF. Olha só. Dedo em riste, o senhor andou falando do STF, mas será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nessas eleições. Ah, meus caros, parece essa frase do Gilmar Mendes, contada aqui pelo Lauro Jardim, simples, algo singelo, mas não é não. Primeiro, tem um pito aqui no Lula, o senhor andou falando da gente, não fala da gente, é como se dissesse assim, a gente é aliado, não fala da gente não. Portanto, o recado é, Lula, cala sua boca, porque nós somos aliados. E aí vem a segunda parte. A gente, no STF, é quem vai mandar no TSE. E o TSE é quem vai mandar nas eleições. Ou seja, não fala de nós porque nós somos seus aliados e você depende, Lula, da gente, porque o TSE manda nas eleições e nós vamos mandar no TSE. Eu tenho denunciado aqui no canal, já em vários vídeos, que existe uma trama do STF para esvaziar o TSE nessas eleições. O TSE não é qualquer tribunal. Quem aqui não se lembra que em 2022 o TSE ele agiu, e agiu muito para censurar, para impedir matérias, para impedir reportagens, e acabou favorecendo Lula. Eu vou dar só um dado. Uma decisão do TSE em 2022 permitiu que o Lula chamasse o Bolsonaro de genocida e não permitiu que o Bolsonaro chamasse o Lula de ladrão. Como é que você pode achar que isso é razoável? Óbvio que a decisão aqui é sempre pendendo à esquerda. Então o TSE ele manda nas eleições e favorece a esquerda, não é de hoje. E agora, com o TSE, com o Nunes Marques à frente na presidência e com o André Mendonça na vice-presidência, o STF tem medo de não conseguir mexer os seus pauzinhos para favorecer a esquerda. E aí vem o recado do Gilmar. Nós é quem vamos vigiar esse TSE nesse ano.
Portanto, não abra mão da aliança com a gente, porque a gente ainda vai mandar nas eleições e você pode ter em nós um aliado que manda nas eleições. E isso pode te favorecer. Parece óbvio que é esse o recado que está por trás. E é um recado sério, muito sério. Pô, eles não se cansam de interferir no jogo. O STF não se cansa de interferir no jogo? Parece, meus caros, que não. Eu vou te contar uma cereja desse bolo agora, mas antes eu vou te pedir que você se inscreva aqui no canal, que a gente descobriu que metade das pessoas que acompanham diariamente aqui as análises ainda não é inscrita. É de graça, clica no botão de inscrição e venha fazer parte aqui da nossa comunidade. A cereja desse bolo é que ainda tem um outro fator de pressão ao Lula, para ele não se desgarrar do STF. E o motivo de pressão é, em 2027, sabe quem vai ser o presidente do STF? O Moraes. Então, o recado é, não largue a mão da gente, porque a gente ainda é muito poderoso. Mas, de qualquer maneira, tem uma outra questão aqui. Quando o Gilmar pede apoio do Lula, significa que o Gilmar também está meio acuado, também está nas cordas. O STF não tem mais esse poderio todo se ele está pedindo ajuda para o Lula, se ele está pedindo para o Lula não atacar o STF. O jogo vai ser interessante nessas eleições. A gente vai seguir atento e deixa aqui o seu recado. Se ainda não tinha ficado claro para você, ao final desse vídeo eu te garanto que você vai entender exatamente como que o Vorcaro comprou até mesmo a nossa Polícia Federal. Você sabe que o escritório de advocacia e a esposa do Alexandre de Moraes tinham um contrato de 139 milhões, 129, eu nem lembro mais. E que a acusação é que esse escritório de advocacia era usado para o Vorcaro comprar os serviços do Alexandre de Moraes, mas falando que era para assessoria jurídica. Essa é a acusação. Quem sou eu para apontar dedos, não é mesmo? Mas o que todo mundo fala é que o escritório de advocacia das esposas dos ministros do STF eram usados justamente para poder pagar serviços dos ministros do STF dentro do STF. Só que parece que não foi só apenas ministros do STF que estavam ali usando as suas esposas. Também tinham umas namoradas envolvidas. Pelo menos é o que parece nessa matéria que eu vou te mostrar. Agora, presta atenção nisso aqui. Você conhece essa mulher? O nome dela é Renata Varandas. Aparentemente, né? É uma jornalista e apresentadora do SBT News. Renata Varanda. Por que eu tô te mostrando a foto dela? Calma aí, cara. Isso aqui é muito grave. Antes, vamos lembrar. O Vorcaro, vamos lá. Foi avisado que seria preso pouco tempo antes da sua prisão, por isso que ele foi tentar fugir pelo jatinho e foi pego em flagrante ali tentando fugir. Aí nós temos delegados do caso do INSS sendo trocado e depois uma tentativa agora de trocar os delegados novamente, puxando delegados que estavam a serviço do Supremo Tribunal dos Tribunais. Aí nós temos aí o diretor da Polícia Federal viajando para Londres para degustar uísque com o Vorcaro numa viagem paga pelo próprio Vorcaro. Aí nós ficamos sabendo que o André Mendonça retirou o André Rodrigues de toda a cadeia de informação. O André Rodrigues não sabe de mais nada, tanto é que ele ficou surpreso quando houve uma busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, líder do governo no Senado. E por final, nós tivemos aí aquela informação de que o Vorcaro mandou acionar o André Rodrigues e o Paulo Gonet, dizendo, olha, se fizerem sacanagem comigo aí, vai pegar fogo no negócio. Aí o André Mendonça está com uma suspeita muito forte e muito cristalizada nesse momento, consolidada, de que de alguma forma o diretor da Polícia Federal escolhido por Lula, o André Rodrigues, está envolvido com alguma coisa e precisa se explicar. Aí pronto, sai essa matéria aqui. Namorada de chefe da PF recebeu milhões da empresa de Vorcaro. Preste atenção. A namorada do André Rodrigues... Tá aqui eles aqui. Olha que graça, olha que casal mais lindo. A namorada do André Rodrigues, aparentemente, de acordo com a matéria, recebeu milhões de uma empresa ligada a Daniel Vorcaro. Olha que gracinha. Exclusivo. Escritório da namorada de André Rodrigues defende sócio de Vorcaro. Mais um caso de um escritório de advocacia defendendo Vorcaro, gente. Só que dessa vez é da namorada do diretor da Polícia Federal do Brasil. Como que esse cara está no cargo ainda, eu não consigo entender. Como que esse cidadão ainda se encontra no cargo de diretor da Polícia Federal? Vamos lá. O advogado que assina a defesa de Augusto Ferreira Lima, sócio de Daniel Vorcaro, é um dos pivôs, deixa eu diminuir aqui, ó,
e um dos pivôs do escândalo do Banco Master é sócio do mesmo escritório em que trabalha a Renata Varandas, namorada do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A mesma PF que prendeu Lima e conduz operações Compliance Zero contra o Daniel Vorcaro. Vorcaro sabia que seria preso. Documentos extraídos do seu celular divulgados pelo STF mostram que ele monitorava o Compliance Zero desde julho de 2025, 4 meses antes de ser detido no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar em jatinho para Dubai. Antes da prisão, pediu a um interlocutor que contatasse o próprio Andrei Rodrigues para que nenhuma sacanagem fosse praticada contra ele. A tentativa está documentada no inquérito. Agora fica claro por que Vorcaro tentou avisar Andrei Rodrigues. A namorada do chefe da PF de Lula estava na folha de pagamento de Vorcaro, conforme revelou o jornal Gazeta do Paraná. Fica escancarado também que o ministro André Mendonça determinou o afastamento de Andrei Rodrigues das investigações, chegando ao ponto de proibir os próprios agentes de informar o diretor-geral da PF sobre suas ações. Renata Varandas estava na folha de pagamento da Ambipar e teve papel fundamental na empresa para pautar os interesses financeiros do esquema. Ela não é uma jornalista que errou uma vez, ela tem um método, e esse método a coloca no centro do esquema como sua peça de comunicação mais sofisticada. Olha isso aqui, gente. Renata Varandas, namorada do diretor da Polícia Federal. A empresa dela recebia milhões do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que curiosamente ficou sabendo que seria preso, que mandou acionar o Andrei Rodrigues, que levou o Andrei Rodrigues para degustar vinho, que pagou viagem para o Andrei Rodrigues. O que mais falta, pelo amor de Deus, o que mais falta para que esse cara seja sumariamente afastado do STF? Primeiro, o governo teria que decidir isso, não vai. Paulo Gonet teria que lutar por isso, não vai porque ele estava degustando vinho. Ministros do STF teriam que impor isso, fazer uma liminar, não vai porque eles também estavam recebendo dinheiro aí no escritório de advocacia da esposa. O Vorcaro comprou o Brasil, cara. Por isso que o Vorcaro tá revoltado. Falei, cara, ele gastou tanto dinheiro comprando todo mundo e agora o cara tá preso. Que absurdo é esse? Vorcaro, abre a boca, irmão. Delata logo tudo, é a única chance que você tem. Que história sinistra, essa é imperdível. É a macabra história do vereador do PT que sobreviveu ao tribunal do crime do PCC, mas teve que entregar o seu braço direito. A história que eu vou te contar agora, gente, parece filme de cinema, mas aconteceu na verdade na cidade de São Paulo e diz muito sobre a relação do PT com o crime organizado. Essa é a história de um vereador do PT que foi condenado à morte pela própria facção a que ele servia, mas ele escapou da execução por um único motivo: o poder político dele. Mas não foi de graça não, ele precisou entregar o seu braço direito. Presta atenção porque você não vai acreditar. O nome dele é Senival Moura, vereador do PT em São Paulo. E para você entender o tamanho dele, ele está no 6º mandato. Ele já foi líder do PT na Câmara Municipal e hoje ele ocupa os cargos de ouro. Primeiro secretário da mesa diretora, ou seja, é o 2º lugar no poder da Câmara e, pasme, ele é presidente da Comissão de Transporte da Câmara. E você já vai entender por que isso é um assombro. Guarde esse detalhe aí do transporte porque ele é a chave de tudo. Ele é também o fundador de uma empresa de ônibus, a Transunião. Começou a conectar? Pois nessa semana ele foi preso na Operação Última Parada da Polícia Civil do Ministério Público de São Paulo. E o que a investigação descreve é de arrepiar. A Transunião, segundo os investigadores, ela funcionava como uma máquina de lavar dinheiro do PCC e movimentou mais de 300 milhões de reais em contratos públicos. Gente, senta. 300 milhões em contratos públicos só em 2025. Dinheiro do seu imposto no transporte da maior cidade do país, indo para os bolsos da facção. E o Senival, mesmo sem aparecer no contrato social, era tratado, era apontado como o verdadeiro dono, como controlador de fato. Tratado pelos comparsas ali nos autos como presidente, velho, vereador. E olha, gente, a parte mais sinistra dessa história, mais macabra, eu vou te contar agora.
Mais um parênteses muito rápido. A minha equipe me mostrou que quase metade das pessoas estão aqui agora, assistindo os nossos vídeos todos os dias, não estão inscritas aqui no canal. Então eu quero te pedir encarecidamente, se inscreve, é só você clicar aqui no botão de inscrição e também no sininho, para você não perder nada por aqui e também ajudar o canal a continuar crescendo, trazendo essas análises para vocês e levando a nossa voz mais longe de entendimento, de indignação e de transformação. Então se inscreve aí, vem comigo, porque agora vem a parte mais horripilante. Em 2020, segundo o Ministério Público, o braço direito do Senival na empresa, um homem chamado Adalto, ele foi pego ali desviando dinheiro da Transunião para bancar o Caixa 2 da campanha de reeleição do vereador. Só que, detalhe, esse dinheiro era do PCC. A facção descobriu, e aí o Tribunal do Crime, que é aquele julgamento paralelo que os bandidos fazem, condenou os dois à morte. Tanto o Adalto, o assessor do Senival, como o próprio Senival. Só que o Senival ele foi perdoado, e segundo a investigação, ele foi poupado não por ser inocente, mas pela influência política e pela capacidade dele de pagar o prejuízo. A coluna do Cláudio Humberto, gente, falou o seguinte, é uma coluna no Diário do Poder, e resumiu aqui sem rodeios dizendo: Senival acabaria perdoado pela facção em razão do seu capital e influência política. Afinal, ele é filiado, presta atenção, filiado ao partido do presidente da República. Você entendeu? Nem o crime organizado executa quem é útil ao poder e quem é do partido do presidente da República. E não é coincidência nenhuma que o PCC e o CV eles tenham saído de grupelhos de presídio para multinacionais do crime exatamente nas 2 décadas em que o PT mais governou esse país. Quem é leniente com bandido, quem bota bandido na rua, colhe isso, colhe apoio. E a contrapartida para o Senival Moura continuar vivo foi macabra. Ele teria sido obrigado a concordar com a execução do seu próprio assessor, do braço direito que ajudou ele a retirar o dinheiro ali da Transunião, de pegar o dinheiro da organização criminosa. E aí o Adalto, o assessor, morreu a tiros numa emboscada. O vereador do PT sobreviveu, o Senival nega tudo, é claro, se diz inocente e afirma confiar na justiça. Passados 3 dias da prisão, o que o PT fez para punir o homem? Nada. Senival segue ileso dentro do PT. Segundo o Cláudio Humberto, o partido, olha o que ele faz. Enrola e não abriu processo nenhum de expulsão do vereador. Só encaminhou para a comissão de ética sem pressa. E o desfecho foi combinado. O próprio Senival, ele pediu aí para se afastar do PT, com a desculpa de não vincular os acontecimentos ao partido. Ou seja, gente, eles costuraram a saída por baixo dos panos para poupar a cúpula do PT do desgaste de ter que expulsar ele. Até porque talvez ele não caísse sozinho. Ele poderia revelar mais de ligação do PCC, dessas organizações, com outras pessoas do PT. O mesmo PT que em 2014 expulsou o irmão dele num caso parecido, mas com o Senival não, em 12 anos nunca mexeu uma palha. E é aqui que essa história deixa de ser só uma história sobre bandido e vira uma história sobre você. Olha aqui esse dado da investigação. O Senival movimentou 4,39 milhões de reais entre 2019 e 2022, coisa aí de 3 anos, com uma diferença de mais de 2,4 milhões em relação a tudo que ele declarou. Patrimônio escondido no nome da família, apartamento na Vila Madalena, fazenda em Minas. E sabe o que é mais revoltante? Que um agente público tem um patrimônio incompatível com aquilo que ele ganha. Isso, gente, ainda não é crime no Brasil. Isso é o mais revoltante. O cara tem um patrimônio a descoberto, não é crime no Brasil sendo agente público. É essa a porteira que eu quero fechar. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!